Olá, tudo bem? Esse vídeo tem como objetivo mostrar algumas indicações de leitura, especialmente vai esse Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, comemorado, celebrado nesse dia 8 de março. Minha primeira sugestão é esse livro da Cecília Toledo, cujo título é Mulheres, o gênero nos une, a classe nos divide. Agora, o que leva a autora, jornalista, militante política, infelizmente faleceu recentemente aí, o que leva a autora a dizer o seguinte, o gênero mulher nos une, a classe nos divide. Apesar de tudo que é comum em relação ao gênero feminino, o capitalismo, baseado, alicerçado na divisão de classes, né, favorece a exploração da mulher burguesa sobre a mulher trabalhadora. Tá? A mulher trabalhadora só vai conquistar a plena liberdade, autonomia, certo? Se vier o socialismo. Tá? Isso deixa bem claro no livro. No capitalismo, essa emancipação, essa liberdade não pode ser conquistada. Tá? Aliás, ela diz mais, a opressão feminina é um dos pilares de sustentação da sociedade burguesa, do sistema capitalista. Tá? E ela rebate com muita veemência a questão que a submissão feminina é algo natural, biológico. Não, não é. Tem uma ação humana, histórica, social por trás disso. Então, por isso é possível superar essa submissão. Ok? Não basta ser mulher para atender os anseios da mulher trabalhadora. Tá? Apesar de ressaltar o aumento no número de mulheres na política em geral, o aumento de mulheres empreendedoras no mundo dos negócios, dizer que a mulher é a nova força que move o país, o Brasil, nunca houve uma ação que levasse de fato, na prática, atitudes que dessem conta dessa emancipação feminina. Tá? O que dizer da atual ministra Damares Alves? Nada faz para frear o feminicídio, a exploração da mulher trabalhadora. Muito pelo contrário. Só para reforçar essa questão da minoria, não basta a gente pertencer a uma delas que você vai defendê-la. Eu tenho um exemplo muito clássico em relação a isso. Basta a gente observar as ações, as falas, os discursos do atual presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo. Jornalista, negro, ele hostiliza Zumbi dos Palmares, chama o movimento negro de escória maldita. Tá? Então, nada faz para que os negros alcancem a sua emancipação. Muito pelo contrário. Eles ofendem, os criticam. Critica o Dia Nacional da Consciência Negra. A segunda sugestão de leitura que eu faço para vocês é esse livro da psicoterapeuta mexicana Marina Castaneda, Machismo Invisível. Tá? Logo de cara, ela coloca o seguinte, que numa sociedade machista, todos são machistas. Todos. Tá? Incluindo as mulheres. E todos acabam vítimas do machismo, incluindo os homens. Tá? Então, questões como, será que os homens são machistas por razões biológicas? Por que certas emoções são permitidas e outras proibidas para homens e mulheres? Como opera o jogo de poder, oculto, em expressões como deixa que eu explico, não comece, não permito que você me questione, é que eu sou assim. Então, todas as expressões, existe um jogo de poder oculto nelas. Então, o autor até explica com detalhes nesse livro. Como os homens usam o silêncio e a desqualificação
para ganhar todas as discussões com as mulheres. Como se expressa o machismo nas relações de família, no amor? Por que é tão difícil a relação entre homens e mulheres, a amizade entre eles, né? Então essas são algumas das questões que a autora aborda, né? Para justificar o título do livro da autora, né? Ela coloca que ela estuda as formas sutis do machismo, ou seja, que elas são quase imperceptíveis para as pessoas, aquilo que as pessoas acham normal no dia a dia, seja no trabalho, seja na vida pessoal, na família, na amizade entre as pessoas, né? A comunicação, né? Uma dupla moral que é enraizado na nossa sociedade, uma sociedade de classes, tá? E assim, então a gente costuma pensar o machismo como uma relação entre homens e mulheres, principalmente casal, né? Ela extrapola essa questão, né? Para ela é tudo um conjunto de valores, de padrões de comportamento que afeta todas as relações interpessoais, no amor, na família, na amizade, certo? Tudo isso afeta, tá? E isso também inclui a pretensão do indivíduo em dominar os outros, os demais, especialmente e principalmente as mulheres, tá? A rivalidade entre os homens, né? A necessidade constante de exibir certos padrões de comportamento chamados como viris, tá? Como a coragem, a indiferença, a dor, certo? A desprezo a certos valores considerados femininos, né? Tudo isso ela aborda e estuda com mínimos detalhes dentro dessa obra, dentro desse livro. Para finalizar sobre essa questão do livro da Marina, né? Quantas relações pessoais, quantas decisões profissionais, quantos projetos de vida de homens e mulheres, né, não acabaram sendo afetados, determinados pelo machismo? É importante a gente pensar sobre isso, né? E como a autora entende como machismo? Será que todas essas atitudes que ela está colocando na obra nós podemos considerar como machismo? É importante ressaltar, né, várias dessas questões. É fundamental, né, para que no nosso dia a dia a gente passe a nos controlar, nos vigiar, para não sermos machistas, né? Não só em relação às nossas companheiras, né, esposas, né, aos maridos, ela tá em si, porque ela generaliza, né? Ela não enfatiza apenas a questão homem e mulher, né? De forma geral, em todo o cotidiano, e a gente foi contaminado por isso. Então é importante a gente pensar e repensar e agir de outra forma em relação às questões, né? Bom, a terceira e última sugestão que eu coloco é de uma militante revolucionária política, né? De origem polonesa, chamada Rosa Luxemburgo, né? O primeiro volume, né? Que eu tenho aqui em mãos dela, lançado pela editora Unesp, né? Em 3 volumes. São as obras escolhidas dela, né? E acho que o momento é muito oportuno para a leitura dela, né? Não apenas de outros revolucionários como Lenin, Trotsky, Marx, né? Mas também Rosa Luxemburgo também ela faz um balanço bastante considerável, importante, até para aquilo que é considerado como exemplo para nós revolucionários, né? Que é a Revolução Russa, né? Ela vibra, comemora, né? Porém com um olhar bastante crítico em relação a algumas atitudes e ações tomadas pelos bolcheviques em 1917, né? Inclusive eu tomo a liberdade para vocês, né? Eu vou ler um trecho do que ela entende por liberdade, ou uma questão, né, de verdade para ela. Liberdade somente para os partidários do governo, somente para os membros de um partido, por mais numerosos que sejam, não é liberdade. Liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente. Não por fanatismo pela justiça, entre aspas, mas porque tudo quanto há de vivificante, salutar,
purificador na liberdade política depende desse caráter essencial e deixa de ser eficaz quando a liberdade se torna privilégio. Nada mais oportuno e atual, né, nesse momento. Tá? E esse trecho foi tirado da obra dela, né, A Revolução Russa, onde, como eu falei, ela ressalta, né, a importância do movimento, né, da revolução em si, porém, né, ela vê algumas questões que eram pontuais, que eram necessárias serem discutidas. E ela foi muito criticada por isso, né? Pela questão do espontaneísmo, né? Até com uma certa fala, com uma certa ação anarquista, por exemplo, né? Ela sempre foi, né, tipo, subjugada, foi tirada de lado por vários revolucionários, né? Vários partidos comunistas, socialistas, né? E acho que nada mais abrangente e atual aquela famosa frase dela, né? Socialismo ou barbárie. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E por último, só vou ressaltar, né? Lá no início do vídeo, eu coloquei que essas leituras, né? Essas sugestões foram dedicadas para esse Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora. Vocês podem estar me questionando, mas Jaime, não é Dia Internacional da Mulher? Também, né? Achei importante a gente ressaltar, né? Mas quando se fala em Dia Internacional da Mulher, ela coloca-se do lado mais pomposo da data, né? A mulher conquistou, né, mais cargos políticos, ela está inserindo mais no mercado de trabalho, está tendo mais independência em relação ao marido, tá? Ótimo, isso é muito bom. Mas para mim, né, particularmente falando, isso não garante a sua independência de fato, a sua autonomia perante o homem, perante o machismo, tão vigente na nossa sociedade, tá? Por isso que a mulher burguesa, ela é vítima de um machismo também, tá? Mas quando ela tem a oportunidade de explorar, de dominar a mulher trabalhadora, ela o faz, certo? Então, por isso eu ressalto o dia, né, como Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora. Eu ressalto, né, eu faço questão de colocar uma importância maior para as mulheres trabalhadoras, negras, né, oprimidas. Então, só assim que, com o advento de uma nova sociedade, uma sociedade sem classes, sem Estado, né, possa de fato, né, atender suas necessidades e principalmente seus interesses.